Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia. Neste módulo que nós vamos apresentar agora, eu vou tratar um pouquinho de microevolução com vocês, tá? Mais especificamente, num campo que se diz respeito à estrutura genética de populações. Bem, para que a gente faça um estudo da estrutura genética de populações, é necessário fazer uma breve revisão do que vem a ser os conceitos de frequência genotípica e frequência gênica. Então, se nós formos considerar uma dada população com 8 indivíduos, né, a frequência genotípica me dá uma ideia de qual é a frequência com a qual o genótipo azão-azão ou azão-azinho ou azinho-azinho comparece na população. Então, para que eu possa calcular, né, num número total de 8 possibilidades, é só eu sair contando quantos genótipos são homozigoto dominante, no caso aqui 3/8, que dá 0,375, quantos são heterozigotos, também se a gente sair contando na minha população vai dar 3/8, né? O mesmo valor. E quantos são homozigoto recessivo, 2/8, e aí dá 0,25. No geral, essas porcentagens ou essas frequências genotípicas, elas podem ser padronizadas nos valores com essas letras em maiúsculo, né? Sendo P para a frequência genotípica do azão-azão, Q para a frequência genotípica do azão-azinho e R para a frequência genotípica de azinho-azinho. De modo que a somatória desses três valores deve ser sempre igual a 1 ou 100%, uma vez que nós estamos contando a frequência com que aparecem os genótipos na população, certo? Então, isso é o que nós chamamos de frequência genotípica. Já para a frequência gênica, nós vamos manter o mesmo raciocínio, só que dessa vez vamos contar a ocorrência com que se dá a aparição do gene, seja ele azão ou seja ele azinho, tá? Frequência gênica é o mesmo que frequência alélica. Então, a frequência gênica do azão, nesse caso, em 16 possibilidades, ela aparece 9 vezes, aí nós temos esse valor. E para a frequência gênica de azinho, das 16 possibilidades, ela aparece em 7. Então, aí teremos esse valor também. Do mesmo modo, por convenção, nós temos o uso de letras minúsculas para identificar as frequências gênicas. Então, o P é a frequência do alelo azão e o Q é a frequência do alelo azinho. De modo que P mais Q também sempre será igual a 1, certo? Então, agora que a gente já revisou os conceitos de frequência gênica e frequência genotípica, vamos dar prosseguimento aí a esse estudo de estrutura genética de populações. Bom, a estrutura genética de populações, ela se preocupa com as gerações futuras. Então, a gente pode observar se na primeira geração, que é a geração N, né, a geração atual, eu tenho a possibilidade de ter o conhecimento das frequências genotípicas entre adultos e através das suas regras de cruzamento, eu posso tentar prever quais seriam as frequências dos cruzamentos entre esses genótipos, certo? E também, através das razões mendelianas, eu posso ver qual que vai ser a frequência com que os genótipos irão aparecer na descendência de cada cruzamento. Então, são as regras mendelianas e as regras de cruzamento que permitem com que eu identifique quais são as possibilidades saindo de uma geração N para a geração N mais 1. E é isso o meu objeto de estudo dentro da estrutura genética de populações. Tentar compreender qual é o comportamento genético, tanto da população atual, como das populações para as próximas gerações.
pois, uma vez que as frequências não se mantenham constantes, a gente consegue identificar uma mudança, e essa mudança, sendo ela nos caracteres herdáveis, irá caracterizar a evolução, certo? Bom, se eu tenho as frequências genotípicas na descendência de cada cruzamento, né, eu posso tentar prever como que isso vai estar na hora da geração N+1 adulta. Ela pode ser um pouco diferente das frequências obtidas, das frequências genotípicas obtidas durante o nascimento, se, por alguma razão, algum dos genótipos tiver um critério de sobrevivência ou um nível de sobrevivência diferencial, né? Se for diferente o coeficiente de sobrevivência de cada um deles. Aí sim eu verei diferença entre a geração N+1, entre os genótipos do nascimento até a sua fase adulta. Pode ser que algum dos genótipos, por exemplo, não sobreviva. Certo? Então a ideia é sempre tentar prever como que seria a constituição genotípica das próximas gerações. Bom, para isso, a gente deve considerar algumas regras e algumas condições, que seriam condições naturais. A primeira condição para a gente fazer esse estudo das estruturas genéticas é colocar, por exemplo, que todos os cruzamentos sejam cruzamentos aleatórios. Então, eu posso ter azão-azão em cruzamento com azão-azão, azão-azão com azão-azinho e azão-azão com azinho-azinho, e assim as 9 combinações e todas as possibilidades aí, tá? Então, se os cruzamentos forem aleatórios, a gente vai observar uma série de tipos de cruzamento. Então, se o meu primeiro cruzamento for azão-azão com azão-azão, significa que a frequência de cruzamento dele vai ser p², certo? E a proporção genotípica na descendência será de 100% de possibilidade de azão-azão. Já no cruzamento azão-azão com azão-azinho, a frequência é PQ e eu vou ter para a descendência metade de azão-azão e metade de azão-azinho, certo? O mesmo eu posso fazer para azão-azão com azinho-azinho. A frequência será PR e a minha descendência será 100% de heterozigoto, não é mesmo? Azão-azinho. É só fazer os cruzamentos segundo as razões mendelianas. Então, se os cruzamentos são aleatórios, eu posso considerar que o meu homozigoto dominante faça o cruzamento com todas as 3 possibilidades. Posso também considerar que o meu heterozigoto faça o cruzamento com todas as 3 possibilidades e o mesmo, né, para o azão-azinho, para o azinho-azinho, que o meu homozigoto recessivo faça cruzamento com todas as 3 possibilidades, dando um resultado conforme mostrado na tabela aí, tá? Se eu tiver o interesse de tentar compreender quais são os cruzamentos que vão gerar o genótipo, por exemplo, genótipo azão-azão para a próxima descendência, é só eu olhar aí na minha descendência onde que aparece azão-azão, certo? E aí eu vou acabar considerando que todos esses circulados aí, ou realçados, são as possibilidades que eu tenho de encontrar azão-azão na minha próxima descendência. Então, eu vou ter, né, partindo de cruzamentos que são azão-azão, 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 azão-azinho, azão-azinho, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho. Então, essas são todas as minhas possibilidades. Se eu for somar todas essas proporções com que aparecem na minha descendência, eu vou ter aqui, para a minha próxima geração, considerando, né, o nosso exemplo de genótipo azão-azão, eu vou ter p² mais meio de PQ, mais meio de QP e mais 1/4 de Q². Se eu colocar em evidência essa multiplicação e eu tiver esses valores de P mais meio de Q
vezes P mais meio de Q é uma maneira diferente da gente escrever a mesma equação que está em cima. Por que eu tenho essa intenção de escrever dessa forma diferente? Para eu poder fazer a correspondência entre os dois valores, entre a frequência genotípica e a frequência gênica, tá? Então, se eu for lembrar, né, o P mais meio de Q, ele vai acabar correspondendo com a frequência gênica com que o alelo ou o gene azão pode comparecer para constituir as próximas gerações. Para a próxima geração, eu vou ter um genótipo azão igual a T quadrado, o genótipo azinho 2PQ e o genótipo azinho o Q quadrado, tá? Se eu voltar lá na minha tabela com as 9 possibilidades e tentar ir contando, né, quando que aparece o genótipo para a próxima geração azinho, eu vou ter esse valor de 2PQ, e quando que aparece o azinho, eu vou ter o valor de Q quadrado. Partindo disso, a gente consegue estabelecer a razão de que toda vez que eu tiver, né, acasalamentos aleatórios, né, eu posso respeitar, eu vou estar observando o respeito a essas frequências, e aí, com base na minha frequência gênica, eu consigo prever para a próxima geração, certo? Se os cruzamentos são aleatórios, se não há diferença seletiva entre os genótipos e conhecemos as frequências genotípicas da minha primeira geração, que é a geração N, nós podemos prever quais serão as frequências genotípicas na geração N mais 1. E esta previsão ela é feita porque nós iremos considerar que as populações estejam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Bom, na próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg.